Botafogo! Opinião Fogo Play. Luiz, fez um primeiro tempo assim que a gente lá na rádio chegou a falar assim do melhor primeiro tempo do Botafogo em casa, né? Mas faltou ali chegar ao gol. Vira no segundo tempo você é obrigado a fazer as alterações e eu acho que é ali que de alguma maneira o Internacional consegue achar o seu gol. Queria saber como é que fica para o senhor, de alguma maneira, até também tem uma outra questão que a gente conversou bastante, que foi a mudança ali do Adriel para o lado esquerdo, as surpresas e tudo que você vem, de alguma maneira, recriando dentro da equipe para fazer a equipe ganhar, vencer jogos dentro de casa. Queria saber como é que fica para você, de alguma maneira, está muito perto ali de fazer esse grande jogo, de vencer uma equipe como o Internacional em casa, fazer de tudo o que você pôde, mas infelizmente não ver essa vitória. Queria essa análise mais geral, zona do jogo, assim, tá? Obrigado. Boa noite. Pois, é tudo isso e perdemos. Esse é o maior problema do futebol. O futebol não tem como resultado a equipa que joga bem, ou se as equipas estão muito equilibradas é um empate. Não, é quem faz golo ganha, e o Inter fez o golo e apagou um pouco aquilo que nós fizemos na primeira parte e aquilo que nós tentámos fazer na segunda parte. Foi um jogo muito equilibrado, foi sempre um jogo muito equilibrado. Estivemos a um nível alto na primeira parte, como o Inter esteve a um nível alto na primeira parte. Eu acho que foram duas equipas que se olharam olhos nos olhos e que quiseram competir muito e que quem olhasse para o jogo não dizia o Inter está em segundo e o Botafogo está em nono. Não ia dizer isso, ia dizer que são duas equipas que jogam para cima e jogam e a produzir um jogo de nível alto. A segunda parte, o Inter fez... nós temos 12 remates e 3 enquadrados, o Inter tem 11 remates e 1 enquadrado. Esse que foi enquadrado foi golo. Há um primeiro ressalto, acho que há um segundo ressalto e depois a bola sobra para um jogador que fica na cara do Gatito e que faz o golo. Mas o jogo tem muitas coisas para além disto. Tem uma primeira parte em que nós, com a nossa linha de 3 e com os nossos 4 homens no meio, que o Vítor Sá vinha para dentro para o crescimento do Marçal, ganhámos superioridade numérica no meio e chegámos muitas vezes a zonas de finalização. Deveríamos ter, talvez, na primeira parte, efetuado mais serviços para a área, mais cruzamentos, porque tínhamos muita gente. Assim como na segunda parte, nós com 2 pontas de lança temos que cruzar mais bola na área, não podemos jogar tão de frente. Perdemos lucidez após o gol do Inter, perdemos lucidez no jogo. O jogo caiu por completo. Por um lado o Inter não queria jogar e por outro lado nós queríamos jogar, mas jogámos, não tivemos a lucidez para jogar bem. E o jogo foi sendo isso. Acho que não merecíamos perder o jogo foi muito igual, mas sofremos um golo que tem para nós um sabor à injustiça. Boa noite, Luiz. O senhor sempre fala sobre resultado e desempenho. Queria te perguntar se hoje foi um jogo que o resultado não refletiu no desempenho do Botafogo, aí já para um lado mais de um desempenho positivo para um resultado negativo. E uma outra pergunta, se uma parte de ansiedade pode ter atrapalhado a equipe. Digo ansiedade porque a equipe vem de uma fase boa, a torcida compareceu, não nisso de torcida, mas para uma possível entrada ao G8, né, que vai ser possivelmente a zona de Libertadores. Obrigado. Nós queremos sempre mais para a nossa equipa. Nós, atingindo um objetivo, queremos o objetivo seguinte, atingindo o objetivo seguinte, queremos o outro seguinte. E nós queremos muito ganhar os jogos para atingir objetivos que temos uns que são públicos, outros que são internos. Vocês sabem que nós,
projetamos e dizemos algumas das coisas que pensamos, não as dizemos todas, falamos de alguns objetivos que temos e não os dizemos todos, mas o certo é que nós, para resumir tudo isso, nós somos muito ambiciosos e queríamos muito ganhar o jogo e mostramos que queríamos ganhar desde o primeiro e segundo jogo, que nós montámos uma equipa para ganhar o jogo. E nunca em momento algum nos encolhemos perante uma equipa boa como é a do Inter e uma equipa que está no segundo lugar do Brasileirão, dos campeonatos muito difíceis, com equipas de muita qualidade, mas nós não nos encolhemos e mostramos isso. A ansiedade faz parte do futebol, agora a ansiedade é boa até um determinado momento. A linha da ansiedade com a linha de produção, de performance, a ansiedade é necessária até um determinado ponto, depois a partir de um determinado ponto mais ansiedade baixa o nível de produção dos jogadores. E então é esse nível alto de ansiedade que não pode ir para além desse limite e aqui e ali pode ter havido a ansiedade demasiada de irmos atrás de um resultado que nós queríamos e não percorremos os melhores caminhos, fundamentalmente após o golo do Internacional. Queríamos muito chegar ao empate para depois ainda chegar à vitória. Eu acho que isso não conseguimos da melhor forma. Acho que a equipa não conseguiu equilibrar-se da melhor forma a seguir ao golo. Acho que se produziu muita ansiedade porque começou a meter bolas de frente, não conseguimos chegar aos corredores, não elaborávamos jogo, queríamos um jogo mais direto. E perdemos aquilo que nos caracterizou na primeira parte. Foi um jogo muito triangulado, um jogo em que a bola não dava para entrar por um corredor, voltávamos atrás, tentávamos entrar por outro corredor, não dava, voltávamos ao meio e tivemos tempos de ataque mais elevados. Quando o tempo de ataque deixou de ser tão elevado, começámos a perder a bola muito cedo e o adversário começou-nos a dar aqueles contra-ataques que nos fez partir a equipa e que nos desligou a equipa. Foi isso que aconteceu. Luís. Eu penso que me fez uma outra pergunta, não foi? Não me fez uma outra pergunta. Resultado de desempenho. O resultado e desempenho. Pois, nós que vivemos dos resultados, às vezes preferimos um desempenho menor e um resultado melhor, não é? E talvez um desempenho menor na primeira parte ao longo do jogo, se tivéssemos ganho, estaria mais satisfeito do que estar satisfeito com uma grande primeira parte da nossa parte, da parte do Botafogo e não termos ganho o jogo. É sempre uma sensação muito difícil de digerir. Luís, boa noite, Davi Barros do GE. A gente vê e acaba se perguntando também, de certa forma, e já é um assunto até bastante abordado também, que é a diferença do Botafogo ter os resultados fora, conseguir, e em casa. Uma possível explicação para isso, de repente, é o fato de que quando o Botafogo joga fora, pega times que saem mais para jogar e aí consegue encontrar, de repente, mais espaço, e quando joga em casa, de repente, esse espaço não aparece. Existe algum diagnóstico que vocês têm internamente ou que possa informar a gente? Nós tentamos não falar muito com os jogadores sobre o tema, porque o tema já é muito falado na imprensa e nós procuramos protegê-los um pouco do tema, mas a equipa técnica é claro que fala sobre o tema com muita assiduidade, porque nós gostaríamos muito de entregar bons resultados à nossa torcida quando jogamos em casa. É uma das coisas que confesso-vos que é a única coisa que me entristece mais em todo o meu caminho no Botafogo, é esse. É algo que me deixa um pouco, não vou dizer que me desequilibra, mas que me deixa um pouco triste, um sentimento de tristeza, porque provoca-me uma emoção, uma má emoção, que se transforma num sentimento de tristeza por não poder entregar bons resultados em casa. Se me dissesse, preferia o campeonato exatamente como está, trocava o fora por casa e o casa por fora, trocava já queria todos os pontos ganhos fora, queria ganhá-los em casa, e os que ganhei em casa iam para fora, mas só que isso não é assim. Não por muito que nós falemos e queremos muito encontrar uma justificação, a única justificação que encontramos são as estratégias adotadas pelas equipas adversárias, que são as estratégias que nos roubam mais espaços quando elas estão no seu meio campo,
e que nos obrigam aqui e ali, nós na tentativa de ganhar o jogo, a nos desequilibrarmos um pouco. Ainda hoje o golo do Inter nasce de um desequilíbrio nosso, um passe falhado nosso no meio campo do adversário, gerou um ataque rápido, um primeiro ressalto, um segundo ressalto. Fora não é tão fácil isto acontecer, nós lançamos-nos muito para a frente em casa, tiramos-nos muito para a frente, as mesmas substituições é atirar-nos para a frente para conquistar e para obtermos aquilo que todos, quando estão no estádio, querem, agora de uma forma, sempre de uma forma racional e pensada. Mas é fundamentalmente por isso, é a estratégia do adversário, é uma estratégia de mais contenção e de respeito. Hoje o que eu senti, um grande respeito do Inter pelo Botafogo. Não nos olham como uma equipa fácil e então isso provoca isso que lhe acabei de dizer. Oi, boa noite, Luiz. Olá, boa noite. O time está se acertando, né? A torcida já está, alguns setores já estão passando muita confiança para a torcida, como a nossa zaga titular, o meio também, você tem boas opções, o ataque também. Mas a lateral direita é um setor que ainda passa uma insegurança para a torcida. Eu queria saber se esse é um problema também para você, uma preocupação, né? Por conta da lesão do Rafa também, o Saravia também. Então, você ainda não encontrou assim um jeito pela lateral direita ou você está tranquilo em relação a isso? Eu tenho 3 laterais direitos de que gosto. Infelizmente, eles não têm podido competir entre eles porque há sempre ali um está bom, 2 estão lesionados, 2 estão bons, um está lesionado. A competição ali não é uma competição, infelizmente tem sido o que está disponível vai. E muitas vezes o que está disponível ainda não está no seu melhor para ir, mas tem que ir porque é o único que está disponível. Neste caso em concreto, falar do Daniel é falar de um jogador que fez um bom jogo. Eu acho que hoje o Daniel Borges fez um jogo bom e esteve num nível interessante. Agora era bom para eles. Claro que me preocupa é o conjunto de lesões que têm vindo a acontecer ao longo da época aos nossos laterais direitos, a zona direita. Isso não têm tido estabilidade a jogar, não têm tido continuidade e nós sabemos que a continuidade é que dá estabilidade aos jogadores, não há milagres. Joga um jogo ou 2, sai, depois só joga passado 1 ou 2 meses, depois joga outro 3 jogos ou 4, sai, depois entra o outro e tem vindo assim. Isso preocupa-me. Não me preocupa tanto a qualidade deles, preocupa-me mais a inconstância que tem havido no lugar e a intermitência que tem havido no lugar. Luiz, boa noite. Alan Viana, Visão Botafoguense. Boa noite. E em relação ao novo plano, pelo menos passava para nós que o Botafogo começava a mirar a questão de uma vaga direta ou indireta na Libertadores. A derrota de hoje pode impactar nesses planos como? Qual seria o grande impacto desse jogo de hoje? Vocês vão... o que eu lhe ia dizer? Eu sou um treinador que faz os balanços da época nos finais da época. Não sou um treinador que pare para fazer balanços de meio da época, porque o futebol já me ensinou que tudo aquilo que for balanço é balanço final, não há balanços intermédios. Quando uma equipa começa o que interessa no futebol é o objetivo final. Isso é a consciência que eu tenho. E nós, o objetivo primeiro do clube era ficar na Série A. O objetivo segundo do clube o segundo objetivo era pegar uma Libertadores e ainda pegar uma Sul-Americana e ainda tendo tempo, ainda vamos correr atrás da Libertadores. E eu acho que esse é tudo aquilo que nós grupo, que queremos, o que o grupo quer internamente é chegar a uma Libertadores, seja pela pré-Libertadores, seja na Libertadores, sabendo que isso é um caminho difícil, mas nós lutamos muito desde o início e percorremos desde o início caminhos muito difíceis, de complexidade muito elevada. Então vamos continuar a percorrê-lo, sabendo que hoje
sabendo que para atingir objetivos é bom sempre somar pontos e sabendo que sempre que não somamos pontos os objetivos ficam mais longe. Agora há uma coisa que é verdade, os objetivos não ficam impossíveis porque se perde um jogo. O objetivo continua possível, é mais difícil, não temos tantos jogos assim para chegar ao objetivo, mas vamos continuar a lutar. Eu acho que seria bom uma equipa como a nossa que lutou muito o ano passado para subir à Série A, no ano que sobe à Série A era bom entrar numa prova internacional e nós estamos a lutar muito por isso e é o nosso objetivo, é entrar numa prova internacional este ano, sim, é o nosso objetivo, já que está praticamente assegurado o objetivo da permanência na Série A. Tá? Boa noite. Botafogo!